Sabe aquela sensação de que você é o prego que todo mundo quer martelar? Pois é. No meio daquele que deveria ser o almoço de domingo mais tranquilo da minha vida, meu pai, Eduardo, olhou para mim com aquela piedade ensaiada e soltou a bomba. Marina, querida, conversamos muito, eu e sua mãe, e seu irmão Bruno, claro, e decidimos que está na hora de você, bem, seguir seu próprio caminho. O sítio das Oliveiras vai ficar integralmente para o Bruno e a Vanessa. O garfo com o macarrão da minha mãe, Cecília, parou a centímetros da minha boca. Meu mundo não só ruiu, ele foi implodido com requintes de crueldade. E o pior, o sorriso vitorioso e mal disfarçado da minha cunhada, Vanessa, e a cara de paisagem do meu irmão, Bruno. Ali eu soube. A guerra tinha apenas começado. Para vocês entenderem o tamanho da facada, preciso voltar um pouco no tempo. Eu sou Marina, a filha do meio, a prática, a sempre disponível. Desde que me entendo por gente, fui a âncora da família. Meu pai, Eduardo, um sonhador com pouca aptidão para negócios, herdou o sítio das Oliveiras de meu avô Antônio. Uma propriedade linda de quase 50 hectares, com uma casa colonial de tirar o fôlego, mas completamente negligenciada por décadas. Minha mãe, Cecília, sempre foi mais uma espectadora na vida, concordando com quem falasse mais alto, geralmente meu pai ou meu irmão mais velho, o Bruno. Ah, o Bruno, o menino de ouro. Carismático, sim, mas com a profundidade de um pires e a ética de trabalho de uma preguiça em dia de chuva. Minha infância no sítio foi marcada por uma contradição estranha. Eu amava aquele lugar com todas as fibras do meu ser, mas odiava vê-lo se deteriorar ano após ano. Enquanto Bruno passava os fins de semana jogando videogame ou saindo com os amigos da cidade, eu ajudava meu pai com os animais, aprendia as receitas tradicionais com minha avó Rosa antes dela partir e sonhava em transformar aquele lugar numa propriedade próspera. Desde pequena, eu tinha cadernos cheios de ideias para o sítio. Um apiário, uma horta orgânica, quartos para turistas. Meus pais achavam fofo, mas nunca levaram a sério. Na adolescência, a situação financeira ficou crítica pela primeira vez. Meu pai havia investido numa criação de avestruzes que, obviamente, deu errado. As dívidas se acumulavam, e eu lembro de noites em que minha mãe chorava baixinho na cozinha, pensando que ninguém ouvia. Foi então que comecei a trabalhar. Aos finais de semana, num mercadinho da cidade vizinha, mentindo sobre minha idade. Cada centavo que ganhava, eu guardava religiosamente numa lata de biscoitos escondida no meu guarda-roupa. Quando o sítio quase foi à falência pela terceira vez, desta vez por causa de um investimento maluco do meu pai em ostras de água doce, fui eu, com meus 20 e poucos anos e um diploma de administração recém-saído do forno, que larguei um emprego promissor na cidade para meter a mão na massa. Transformei o sítio das Oliveiras, que era só prejuízo, em uma pousada charmosa e lucrativa, com um pequeno restaurante de comida caseira que virou point na região. Foram anos de suor, noites mal dormidas, empréstimos no meu nome, sacrifícios, pessoais que ninguém nunca pareceu notar. Enquanto Bruno vivia de projetos mirabolantes que nunca saíam do papel, financiados sabe-se lá como, ou melhor, eu sabia, eram adiantamentos da minha mãe, eu construía o patrimônio que, teoricamente, seria de todos. A transformação não foi fácil. Primeiro, tive que convencer meus pais a deixar eu mexer na casa principal. Dividimos o térreo em 4 suítes aconchegantes, mantendo o charme rústico, mas acrescentando todo o conforto moderno. No andar superior, mantivemos nossos quartos e criamos uma sala de estar íntima para a família. O antigo paiol virou o restaurante, com mesas de madeira de demolição que eu mesma tratei e invernizei. A varanda onde minha avó Rosa costumava descascar legumes se transformou no local mais romântico para jantares à luz de velas. Cada detalhe foi pensado e executado por mim. Criei parcerias com produtores locais para ter sempre ingredientes frescos. Desenvolvi um cardápio que mesclava receitas da família com pratos contemporâneos. Implantei um sistema de reservas online quando a maioria das pousadas da região ainda funcionava só no telefone. Criei perfis nas redes sociais, fiz parcerias com blogueiros de turismo, organizei eventos temáticos como vindimas e festivais gastronômicos. Eu me sentia completamente sugada, como uma laranja que espremeram até o bagaço. Minha vida social era nula,
meus relacionamentos inexistentes. Quantas noites de sexta-feira passei organizando as reservas do fim de semana enquanto meus amigos da faculdade estavam nos bares se divertindo. Quantos namoros terminaram porque eu não tinha tempo para mais nada além do sítio. Tudo pelo sítio, tudo pela família. Alguém aí já se sentiu assim? O burro de carga da família, que só serve enquanto é útil? Deixa sua experiência nos comentários. Quero muito saber se não estou sozinha nessa luta. Bom, mas voltando à história, em 3 anos, o Sítio das Oliveiras se tornou uma das pousadas mais procuradas da região. As reservas eram feitas com meses de antecedência. O restaurante Mesa da Fazenda, nome que eu escolhi pensando na mesa grande da cozinha onde minha família sempre se reunia, recebia elogios em blogs especializados e até saiu numa revista de turismo nacional. Os números eram impressionantes. De um passivo de mais de R$200 mil, chegamos a um faturamento mensal que ultrapassava os 80 mil. Éramos finalmente um negócio próspero, mas nem tudo eram flores. O sucesso trouxe também a atenção indesejada de alguns familiares distantes, que magicamente começaram a se interessar pelo patrimônio da família. Primos que não visitavam. Há anos apareciam com ideias para modernizar o negócio. Tios davam palpites sobre como eu deveria gerenciar o lugar que eles mal conheciam. E meus pais, sempre tão carentes de aprovação, bebiam cada palavra como se fossem conselhos divinos. A chegada de Vanessa, a esposa do Bruno, foi o catalisador do desastre. Conheci Vanessa numa festa de casamento onde Bruno era padrinho. Ela era daquelas mulheres que entram num ambiente e fazem questão de que todos percebam sua presença. Loira, bem vestida, com uma lábia impressionante e uma forma sedutora de fazer as pessoas se sentirem especiais. Bruno ficou completamente enfeitiçado. O namoro foi um turbilhão. Em 6 meses estavam noivos. Em 1 ano casados. Vanessa, que trabalhava como vendedora numa loja de roupas caras, rapidamente se apresentou como consultora de marketing e relacionamentos. Ardilosa, ambiciosa e com uma lábia que encantava meus pais, ela rapidamente se tornou a filha que minha mãe sempre quis. Começaram os comentários sutis. Marina, você não acha que essa decoração está um pouco rústica demais? Precisamos modernizar. Ou então, Bruno teve uma ideia genial para o marketing. Você deveria ouvir mais seu irmão. Ele tem visão de futuro. E meus pais, como sempre, comprando cada palavra. Vanessa tinha o dom de fazer críticas destrutivas soarem, como sugestões carinhosas. Marina, querida, você trabalha tanto? Que tal delegarmos algumas responsabilidades para o Bruno? Ele está louco para se envolver mais no negócio da família. Ou, tenho alguns contatos na área de eventos que poderiam transformar este lugar numa mina de ouro. Claro, precisaríamos investir numa reformulação mais sofisticada. Cada sugestão vinha acompanhada de um sorriso doce e uma mão no braço, como se ela genuinamente se preocupasse comigo. Mas eu via através da máscara. Via como ela catalogava mentalmente cada móvel antigo que poderia ser modernizado, cada tradição familiar que poderia ser otimizada, cada centavo que passava pelas minhas mãos. Bruno, inflado pelo apoio incondicional da esposa, começou a se sentir mais confiante para questionar minhas decisões. Ele, que mal sabia a diferença entre lucro bruto e líquido, de repente virava especialista em gestão hoteleira. Marina, você está sendo muito conservadora. O Vanessa tem razão, precisamos pensar grande. A pressão aumentou gradualmente. Reuniões familiares se tornaram tribunais onde minhas decisões eram questionadas, meus métodos criticados. Bruno, inflado por Vanessa, começou a se portar como o verdadeiro dono, dando ordens aos funcionários que eu mesma treinei, desfazendo acordos que eu havia firmado com fornecedores. Lembro de uma situação específica que me deixou furiosa. Tínhamos um acordo com o Sr. José, um produtor local de queijos artesanais que fornecia produtos exclusivos para nosso café da manhã. Era um diferencial que os hóspedes adoravam. Num dia qualquer, cheguei ao sítio e descobri que Bruno havia cancelado o contrato porque Vanessa achou o preço abusivo e conseguiu um fornecedor muito melhor na cidade. O tal fornecedor melhor entregava queijos industrializados sem qualquer diferencial. Os primeiros hóspedes a reclamar foram um casal de food bloggers
que estava hospedado justamente para fazer uma matéria sobre nossa culinária regional. Tentei conversar, mostrar os números, explicar que o sucesso do sítio era fruto de um trabalho árduo e consistente, não de ideias mirabolantes e gastos desnecessários. Fui taxada de resistente a mudanças, negativa, invejosa do sucesso do irmão. Cada tentativa de diálogo, eu saía mais frustrada, mais invisível. Minha mãe, sempre tão presente nos primeiros anos da transformação do sítio, começou a se afastar. Vanessa havia se tornado sua nova confidente, sua nova filha preferida. Elas passavam tardes inteiras conversando sobre decoração, moda, fofocas da cidade. Minha mãe, que sempre foi carente de atenção feminina, afinal, eu estava sempre ocupada demais para essas conversas fúteis, floresceu com a atenção de Vanessa. Marina, por que você não pode ser mais como a Vanessa? Minha mãe disse uma vez, sem perceber o veneno das palavras. Ela é tão feminina, tão alegre. Você está sempre séria, sempre preocupada com trabalho. Vida não é só trabalho. Filha. Vida não é só trabalho? Eu tinha sacrificado minha juventude, meus relacionamentos, meus sonhos pessoais para salvar o patrimônio da família, e agora era criticada por ser workaholic. O ápice foi quando descobri, por acaso, um rascunho de um novo contrato social do Sítio das Oliveiras. Era uma tarde de terça-feira. Eu estava organizando alguns documentos no escritório, que ficava numa salinha adaptada da casa principal, quando vi uma pasta aberta na mesa do meu pai. Meu nome mal aparecia no documento, relegado a uma porcentagem, irrisória de 15%, quase como uma consultora. Bruno e Vanessa figuravam como sócios majoritários com 40% cada um, e meus pais ficavam com os 5% restantes em caráter vitalício. Minha mão tremeu quando li aquelas linhas. Anos de trabalho. Reduzidos a 15% de uma empresa que eu havia criado praticamente sozinha. Toda a minha dedicação, todo o meu suor, todo o meu dinheiro investido valiam menos que os contatos de Vanessa e o carisma de Bruno. Confrontados, eles e meus pais disseram que era apenas um estudo, uma forma de proteger o patrimônio. Mas a semente da desconfiança já tinha virado uma árvore venenosa dentro de mim. Eu sabia que algo grande estava por vir. E veio naquele fatídico almoço de domingo. O almoço em questão era para ser uma celebração. Havíamos acabado de receber uma proposta de parceria de uma rede hoteleira que queria usar nossa marca e know-how para abrir outros sítios das oliveiras na região. Era a coroação do nosso sucesso, a prova de que a pequena pousada familiar havia se tornado uma referência. Eu estava animada, cheia de planos e ideias para essa expansão. Mas quando chegou a sobremesa, a famosa torta de maçã da casa, receita da minha avó Rosa que eu havia aperfeiçoado ao longo dos anos, meu pai pigarreou e fez o anúncio. Seguir meu próprio caminho? Repetia a voz embargada. Mas este é o meu caminho. Eu construí isso aqui. Meu pai desviou o olhar. Marina, entenda, você é ótima no operacional, mas o Bruno tem o toque, o carisma para expandir. E a Vanessa tem contatos. Vai ser melhor para o negócio. Melhor para o negócio ou melhor para o bolso deles? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Vanessa sorriu, cínica. Não seja amarga, Marina. É uma decisão empresarial. E sinceramente você parece tão cansada ultimamente. Um descanso vai te fazer bem. Cansada? Eu estava exausta de ser feita de idiota. Ali, olhando para aquelas 3 figuras, meu pai, covarde, minha mãe omissa, meu irmão aproveitador e minha cunhada víbora, algo estalou. A tristeza deu lugar a uma raiva fria, cortante. Eles achavam que eu ia simplesmente aceitar? Que ia chorar num canto e me conformar com as migalhas? Eles não perdiam por esperar. Naquela noite não dormi. A cabeça fervilhava. Liguei para minha única amiga de verdade, a Laura, advogada que conheci na faculdade, que ouviu meu desabafo com a paciência de uma santa e a mente afiada de uma estrategista. Laura era uma dessas pessoas raras que conseguem ser ao mesmo tempo empática e pragmática. Marina, ela disse depois de me ouvir por 2 horas, você tem 2 opções, chorar e aceitar,
ou lutar de forma inteligente. Conhecendo você como conheço, já sei qual vai escolher. Foi aí que uma ideia, um pouco arriscada, admito, começou a se formar na minha cabeça. Eu não ia brigar na justiça comum, arrastando o nome da família na lama e gastando o que eu não tinha. Eu ia usar a própria ganância deles contra eles. Se fosse você, o que teria feito nesse momento? Engolido o sapo ou partido para o ataque? Conta pra mim. E se você tá curtindo essa reviravolta, já deixa aquele like pra eu saber que estamos na mesma sintonia. Mas eu sabia que precisava ser cuidadosa. Muito cuidadosa. O plano que começou a se formar na minha mente era arriscado, mas elegante em sua simplicidade. Primeiro, eu precisava documentar tudo. Segundo, eu precisava de uma testemunha insuspeita do que estava por vir. E terceiro, eu precisava dar a Bruno e Vanessa corda suficiente para eles se enforcarem sozinhos. Nos dias seguintes, fiz o papel da filha compreensiva, embora magoada. Disse que precisava de um tempo para absorver, mas que entendia a visão de futuro deles. Por dentro, eu era um vulcão prestes a explodir, mas por fora mantinha uma máscara de resignação melancólica que funcionou perfeitamente. Eles compraram completamente a narrativa de que eu estava derrotada e conformada com meu destino. Comecei a juntar todas as provas do meu investimento no sítio. Notas fiscais de reformas pagas do meu bolso, comprovantes de empréstimos pessoais, que fiz para cobrir rombos antes da minha gestão, e-mails antigos onde meu pai explicitamente me pedia para assumir as rédeas financeiras, porque eu era a única que entendia daquilo. Guardei tudo, meticulosamente. Também fotografei secretamente o tal contrato que definia minha participação irrisória, e fiz cópias de todos os contratos com fornecedores, planilhas de faturamento e investimentos que provavam minha contribuição para o sucesso do negócio. O plano era simples, mas diabólico em sua essência. Eu iria ajudá-los na transição, mas de uma forma que expusesse a total incompetência de Bruno e Vanessa. E o mais importante, eu precisava de uma testemunha ocular do desastre iminente, alguém influente. Lembrei-me do Sr. Rodrigues, um investidor hoteleiro renomado que possuía uma cadeia de pousadas boutique pela região. Há alguns meses, ele havia demonstrado interesse em fazer uma parceria ou até mesmo comprar uma participação no Sítio das Oliveiras. Na época, eu recusei educadamente, acreditando que ainda podíamos crescer de forma independente. Mas agora, ele seria perfeito. Sr. Rodrigues era conhecido no meio por sua seriedade e por seu olho clínico para negócios do ramo hoteleiro. Era também conhecido por ser extremamente criterioso e por não tolerar amadorismo. Se algo desse errado na frente dele, a notícia se espalharia rapidamente por todo o circuito turístico da região. Com a desculpa de que estava organizando meus arquivos para a transição, passei dias treinando Bruno e Vanessa. Ensinei-lhes o básico do sistema de reservas, que eles mal conseguiam operar, apresentei-os aos fornecedores, que já me olhavam com desconfiança ao verem os novos chefes, e, o mais crucial, deleguei a eles a organização de um evento, importante que já estava agendado, um fim de semana com um grupo grande de enoturismo, incluindo um jantar harmonizado que era o carro-chefe da pousada. O evento em questão era especial. Tratava-se de um grupo de 25 pessoas, incluindo sommelier, donos de restaurantes e jornalistas gastronômicos, que vinham participar de um roteiro de 3 dias focado em gastronomia e vinhos regionais. Era o tipo de evento que gerava muito marketing positivo e que exigia perfeição na execução. Tínhamos uma parceria com 2 vinícolas locais, um menu especialmente desenvolvido e harmonizado, e atividades como visita às videiras e degustação dirigida. Seria o primeiro grande teste deles sozinhos, e eu fiz questão de deixar bem claro que este era o momento de provarem do que eram capazes. Bruno ficou animado com a oportunidade de mostrar seu valor, e Vanessa já se via nos jornais de gastronomia como a nova face do Sítio das Oliveiras. Paralelamente, entrei em contato com o Sr. Rodrigues. Com a voz mais casual que consegui, mencionei que a família estava reestruturando a gestão e que talvez fosse um bom momento para ele revisitar a propriedade, ver as novas ideias em ação. Expliquei que Bruno e Vanessa estavam assumindo as operações e que seria interessante ele conhecer a nova equipe gestora. Que coincidência interessante, Marina.
ele respondeu. Justo agora que estou considerando expandir meus investimentos na região. Será um prazer conhecer essa nova proposta. Agendei a visita dele justamente para o tal fim de semana do evento. Malícia pura. Nos dias que antecederam o evento, fiz questão de me manter aparentemente afastada, mas observando tudo à distância. Via Bruno tentando entender os sistemas de reserva, confundindo datas e quartos. Via Vanessa ligando freneticamente para seus contatos, tentando conseguir produtos de última hora, porque havia cancelado encomendas que eu tinha feito. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. 2 dias antes do evento, Vanessa decidiu que o cardápio que eu havia planejado estava muito simples e tentou adicionar pratos que ela achou numa revista. O problema é que alguns ingredientes simplesmente não existiam na região, e outros exigiam técnicas culinárias que nosso chefe, um excelente cozinheiro de comida regional, mas não um especialista em alta gastronomia, não dominava. Bruno, tentando apoiar a esposa, demitiu sumariamente nossa sommelier parceira, uma profissional renomada que trabalhava conosco há 2 anos, porque achou que ela estava cobrando muito caro pela consultoria. Em seu lugar, contratou um especialista em vinhos que, na verdade, era apenas um garçom de um restaurante da cidade que havia feito um curso básico de final de semana. Chegou o grande dia. Eu, oficialmente afastada para descanso, apareci no sítio com a desculpa de pegar umas coisas pessoais e acabar de fazer a transição de alguns arquivos. A cena era caótica. Bruno berrava com os funcionários, pessoas que eu havia treinado pessoalmente e que agora o olhavam com uma mistura de desprezo e pena. Vanessa tentava dar ordens contraditórias com seu celular de última geração colado, na orelha, provavelmente pesquisando como servir vinho no Google. O cheiro de queimado vindo da cozinha era um mau presságio. O chefe, tentando executar receitas que não conhecia com ingredientes inadequados, estava claramente em pânico. 2 funcionárias da limpeza haviam pedido demissão na véspera, alegando que não aguentavam mais o novo estilo de gestão. O jardineiro, Sr. Antônio, que cuidava do sítio há mais de 15 anos, veio até mim discretamente. Dona Marina, que confusão é essa? Não entendo mais nada do que está acontecendo aqui. Os primeiros hóspedes começaram a chegar por volta das 14 horas. O check-in, que normalmente era um processo suave e acolhedor, virou um pesadelo. Bruno não conseguia encontrar as reservas no sistema. Vanessa tentava compensar com sorrisos exagerados e conversas vazias. E os quartos? Os quartos. Eram uma piada. Vanessa havia decidido modernizar a decoração de alguns quartos na última semana. Resultado: 2 quartos estavam com cheiro forte de tinta fresca. Um estava com uma das camas quebradas porque ela tentou trocar a cabeceira sozinha, e outro estava sem água quente porque ela mandou fazer um upgrade no encanamento sem consultar um profissional. O Sr. Rodrigues chegou, pontual como sempre. Eu o recebi com um sorriso amarelo, dizendo que os novos gestores estavam ansiosos para mostrar o potencial do sítio. A cara dele ao ver o pandemônio se instalar já era um deleite. Marina, ele me disse discretamente, parece que vocês estão passando por um período de adaptação. Uma nova fase. Respondi diplomaticamente, enquanto observávamos Bruno discutir com um hóspede sobre uma reserva que aparentemente havia sido cancelada sem aviso prévio. Os hóspedes do grupo de enoturismo estavam irritados com a demora no check-in, os quartos trocados, a falta de organização. O programa de atividades que eu havia cuidadosamente planejado estava completamente desorganizado. A visita às vinícolas, que deveria acontecer às 16 horas, foi cancelada porque Vanessa esqueceu de confirmar o transporte. O especialista em vinhos, que Bruno contratou, chegou visivelmente nervoso e com uma apostila impressa que parecia ter sido tirada da Wikipedia. Mas o pior ainda estava por vir. O jantar harmonizado. O jantar foi o clímax do desastre. O cardápio que Vanessa insistiu em mudar estava completamente desalinhado com os vinhos que haviam sido selecionados. Pratos errados, vinho servido em temperatura inadequada, alguns brancos quentes, alguns tintos gelados demais. O prato principal,
O famoso cordeiro assado da casa, que eu preparava com tanto esmero seguindo a receita centenária da minha avó Rosa, chegou à mesa cru por dentro e tostado por fora. O chefe, tentando acelerar o processo para compensar o atraso, havia aumentado a temperatura do forno sem ajustar o tempo. O especialista de Bruno tentava explicar as harmonizações lendo literalmente da apostila, mas era óbvio que não fazia ideia do que estava falando. Quando um dos sommeliers do grupo fez uma pergunta técnica sobre as características do solo da região que afetam o sabor das uvas, o pobre homem ficou vermelho e gaguejou uma resposta sem sentido. Vanessa tentava contornar a situação com sorrisos forçados e frases feitas como: "Ah, mas isso é charme do interior, né? Tudo mais rústico e autêntico." Enquanto isso, Bruno suava em bicas, culpando a equipe por tudo que estava dando errado. Vi o Sr. Rodrigues fazer anotações discretas em um caderninho, a expressão cada vez mais sombria. Ao lado dele, outros convidados começaram a trocar olhares, significativos e comentários sussurrados. Era evidente que a reputação do Sítio das Oliveiras estava despencando em tempo real. O ponto culminante foi quando um dos pratos principais, que deveria ser uma especialidade da casa, chegou à mesa com cabelo loiro, que obviamente pertencia a Vanessa, que havia insistido em supervisionar pessoalmente a cozinha sem usar touca ou rede. Um dos hóspedes, um conhecido food blogger da capital, se levantou visivelmente irritado e anunciou que estava se retirando. "Desculpem, mas isso é inaceitável. Viajei 300 quilômetros esperando a experiência gastronômica que foi prometida, e o que encontro é amadorismo total." No auge do desastre, quando outros hóspedes começaram a ameaçar cancelar suas estadias e pedir reembolso, eu pedi a palavra. Com a calma de quem observa um circo pegar fogo, apresentei-me ao Sr. Rodrigues como a antiga gestora, agora apenas uma observadora. Expliquei sutilmente que aquela era a nova visão de negócios da família. Foi então que o Sr. Rodrigues, um homem de poucas palavras, mas muita influência, levantou-se. "Senhoras e senhores", disse ele, a voz grave ecoando pelo salão tenso. "Eu vim aqui hoje com genuíno interesse em investir neste local, que sempre admirei pela sua gestão anterior." Ele olhou diretamente para mim por um instante, depois fuzilou Bruno e Vanessa com o olhar. "Mas o que vejo hoje é um amadorismo preocupante. Lamento, mas não há negócio." E, dirigindo-se a mim especificamente, acrescentou: "Marina, se um dia você decidir abrir seu próprio empreendimento, me procure. Há uma diferença clara entre quem constrói e quem apenas herda." A cara de Bruno e Vanessa. Ah, meus amigos, não tem preço. Pânico, desespero, humilhação total. Meus pais, que chegaram no meio da confusão atraídos pelo barulho e pelas reclamações, estavam pálidos, finalmente entendendo a dimensão do erro que cometeram. Quem aí também adora uma boa história de justiça sendo feita, mesmo que pelos caminhos mais tortuosos. Se você é desses, não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas reviravoltas que a vida nos reserva. Mas a história ainda não tinha acabado completamente. O que aconteceu depois daquela noite foi um efeito dominó devastador. Os hóspedes que permaneceram no sítio passaram o resto do fim de semana reclamando abertamente. Alguns deixaram avaliações negativas nas redes sociais ainda antes de ir embora. O food blogger que se retirou escreveu um artigo devastador sobre como uma pousada de referência pode destruir sua reputação em uma noite. Nos dias seguintes, o Sítio das Oliveiras virou um cemitério de reputação. Cancelamentos choveram. Nosso site de reservas, que antes estava sempre lotado com meses de antecedência, de repente tinha vários finais de semana em branco. Fornecedores, assustados com as mudanças abruptas e a falta de pagamentos pontuais, Vanessa havia renegociado vários contratos. Começaram a exigir pagamento à vista ou cortaram o crédito completamente. Os funcionários, desmotivados e sem liderança clara, começaram a pedir demissão em massa. Nossa recepcionista, que trabalhava conosco há 4 anos e era querida pelos hóspedes regulares, foi a primeira a sair. Depois foi a vez da camareira mais experiente, depois do jardineiro Sr. Antônio. Em 2 semanas, metade da equipe havia ido embora. Bruno e Vanessa, antes tão cheios de si, agora andavam pelo sítio como fantasmas, discutindo em voz baixa,
culpando-se mutuamente pelo fiasco. Vi Vanessa chorar escondida no banheiro após uma ligação particularmente difícil com um cliente que cancelou um evento de casamento que estava agendado há 6 meses. Um evento que representava quase R$ 30.000 de faturamento. Vanessa, que antes ostentava roupas de grife e planos mirabolantes, agora parecia encolhida, o brilho da ambição substituído pelo pânico. Suas tentativas desesperadas de reverter a situação só pioravam as coisas. Ela começou a ligar para todos os seus supostos contatos da área de eventos, mas descobriu que sua rede de relacionamentos era muito mais superficial do que imaginava. A maioria das pessoas nem retornava suas ligações. Bruno? Bem, ele voltou a ser o garotão perdido de sempre, só que agora sem a rede de segurança da minha competência. Vi ele tentando usar um programa de planilhas pela primeira vez na vida, aos 35 anos, tentando entender os números que sempre foram minha responsabilidade. Em uma semana, ele conseguiu confundir tanto as contas que nem ele mesmo sabia mais quanto dinheiro havia no caixa. A gota d'água foi quando Bruno tentou economizar demitindo a empresa de limpeza profissional que mantinha o sítio impecável e delegou a tarefa para 2 funcionárias que sobraram. O resultado foi desastroso. Em poucos dias, os quartos não tinham mais o padrão de limpeza que nossos hóspedes esperavam. Uma família que havia reservado 3 quartos para uma reunião, familiar deixou uma avaliação de uma estrela no Google, com fotos dos banheiros mal limpos e lençóis manchados. Meus pais. O choque de realidade foi brutal. Vi minha mãe chorar escondido na cozinha pela primeira vez desde a época das crises financeiras dos avestruzes e das ostras. Ela havia se dado conta de que sua nova filha preferida era, na verdade, uma incompetente, ambiciosa. E meu pai, antes tão imponente em suas decisões equivocadas, parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. A visão de futuro deles tinha se transformado num pesadelo presente. A situação financeira se deteriorou rapidamente. Sem o fluxo constante de receita das reservas e com os custos fixos da propriedade continuando a correr, o caixa começou a ficar vermelho. Bruno, em desespero, tentou conseguir empréstimos usando o sítio como garantia, mas os bancos já haviam percebido a mudança na gestão e na reputação do negócio. As condições oferecidas eram draconianas. Foi quando os fornecedores começaram a apertar o cerco. O açougue que fornecia as carnes premium para nosso restaurante cortou o crédito após Bruno atrasar 2 pagamentos consecutivos. A vinícola, parceira, cancelou o contrato de exclusividade depois que Vanessa tentou renegociar os preços de forma grosseira e desrespeitosa. Até o fornecedor de produtos de limpeza, que trabalhava conosco há anos, passou a exigir pagamento à vista. Cerca de 3 semanas após o evento apocalíptico do Cordeiro Cru, como eu secretamente o chamava, meu telefone tocou numa manhã de terça-feira. Era minha mãe, a voz embargada e cansada. Marina, minha filha, precisamos conversar. Seu pai não está bem, e o sítio está quebrado. Completei sem rancor. Eu sabia que esse momento chegaria. Como você sabia? Ela perguntou surpresa. Mãe, eu passei 5 anos construindo esse negócio. Eu sabia exatamente quanto tempo levaria para ele desmoronar nas mãos erradas. Senti um misto de pena e frieza. Pena dos meus pais, que haviam sido manipulados pela ganância de Vanessa e pela insegurança de Bruno. Frieza pelo fato de que, durante meses, eles escolheram acreditar em promessas vazias, em vez de reconhecer meu trabalho. Marquei um encontro na minha pequena kitnet alugada na cidade, um lugar simples de 2 cômodos que eu havia alugado quando decidi me afastar do sítio. Era pequeno, mas pela primeira vez em anos eu sentia como genuinamente meu. Não havia cobranças, não havia pressões, não havia ninguém tentando tirar vantagem do meu trabalho. Eles chegaram na quinta-feira seguinte, com a aparência de quem não dormia há dias. Meu pai, de ombros curvados, mal conseguia me olhar, nos olhos. Suas mãos tremiam ligeiramente, algo que nunca havia notado antes. Minha mãe parecia ter perdido peso, e pela primeira vez eu a vi sem maquiagem, com os cabelos simplesmente presos num rabo de cavalo desleixado. O sítio está afundando. Marina. Minha mãe foi direto ao ponto, sem os rodeios habituais. O Bruno e a Vanessa, eles não sabem o que fazer. As dívidas estão se acumulando, os funcionários foram embora,
Os clientes cancelaram tudo. Precisamos de você. Volte, por favor. Assuma tudo de novo. A gente te dá a carta branca. Carta. Branca? Depois de tudo? Olhei para eles e a mágoa ainda estava lá, como uma ferida mal cicatrizada. Mas a raiva havia se transformado em uma determinação gelada. Carta branca? Repeti, a voz firme, mas sem agressividade. Vocês me tiraram tudo. Me humilharam, me trataram como um peão descartável. Disseram que eu não tinha carisma nem visão de futuro. E agora, que o castelo de cartas de vocês desmoronou, querem que eu volte para juntar os cacos? Meu pai finalmente falou, a voz rouca e quebrada. Nós erramos, filha. Erramos feio. Fomos influenciados, fomos tolos. Mas é o patrimônio da família. É a herança do seu avô Antônio. A menção ao meu avô me atingiu como um soco no estômago. Vovô Antônio havia comprado aquelas terras com o suor de décadas como pequeno comerciante. Ele sonhava que um dia aquilo seria o orgulho da família. Se estivesse vivo, estaria devastado vendo o que havia acontecido com seu legado. Patrimônio. Esse que eu construí e que vocês entregaram de bandeja para a incompetência. Retruquei. Mas havia menos raiva na minha voz agora. Patrimônio esse que tem empréstimos no meu nome, que tem anos do meu suor investido, que tem pedaços da minha alma em cada cantinho. Foi então que tirei da bolsa a pasta com todos os documentos que eu havia reunido durante as semanas anteriores. Comprovantes, notas, e-mails, fotos, planilhas. Coloquei-os sobre a mesa de centro da minha sala pequena. Aqui está a prova de cada centavo, cada hora, cada sacrifício que fiz por aquele lugar. Enquanto Bruno vivia de aparências e Vanessa sonhava com colunas sociais, eu estava lá, garantindo que vocês tivessem um teto, uma renda e um futuro. Minha mãe começou a folhear os documentos e vi suas mãos tremerem quando encontrou uma nota fiscal de quase 15 mil reais. Uma reforma emergencial do telhado que eu havia pagado do meu próprio bolso quando uma tempestade danificou 3 quartos. Ela nem sabia que aquilo havia acontecido, porque eu resolvi tudo sozinha para não preocupá-los. Marina, minha mãe sussurrou. Eu não sabia que você tinha gasto tanto, que você tinha se sacrificado tanto. Claro que não sabiam, respondi, e pela primeira vez minha voz saiu cansada em vez de amarga. Vocês nunca perguntaram de onde vinha o dinheiro para os investimentos, nunca questionaram como eu conseguia fazer tanta coisa com tão pouco. Assumiram que era mágica. O silêncio na sala era pesado como chumbo. Eles olhavam os papéis, a realidade caindo sobre eles como uma avalanche. Meu pai pegou uma planilha que mostrava a evolução do faturamento nos últimos 5 anos, de números negativos para quase 100 mil reais mensais no auge. E suas mãos tremeram. Meu Deus, ele murmurou. Você realmente construiu um império. E nós jogamos tudo fora. Foi nesse momento que Bruno chegou. Ele havia ligado mais cedo pedindo para participar da conversa, alegando que também era parte da família e tinha direito de estar presente. Chegou com Vanessa a reboque, ambos com a aparência de quem havia passado uma temporada no inferno. Vanessa, que 3 meses antes entrava nos ambientes como se fosse uma rainha, agora parecia uma sombra de si mesma. Seu cabelo loiro estava sem brilho, tinha olheiras profundas e suas roupas, embora ainda de marca, estavam amarrotadas. Bruno parecia ter perdido peso, e havia uma expressão de desespero mal disfarçado em seus olhos. — O que você quer, Marina? Perguntou minha mãe, derrotada, após Bruno e Vanessa se acomodarem no pequeno sofá. Justiça. Respondi simplesmente. Eu não vou voltar para ser a salvadora da pátria, e depois ser descartada novamente quando vocês acharem que encontraram uma alternativa melhor. Eu tenho algumas condições. Na verdade, eu tenho uma proposta. E então expus meu plano. Eu havia pensado muito sobre isso durante as semanas de observação do desastre. Eu não queria mais o fardo de gerenciar o sítio das oliveiras com eles por perto, sempre prontos para a próxima traição, sempre questionando cada decisão, sempre procurando formas de me diminuir. Eu queria minha parte, e queria agora. Propus que eles vendessem o sítio. Com o mercado em baixa por conta da má gestão recente e da reputação danificada, o valor não seria o ideal, mas ainda seria considerável. Eu havia feito uma pesquisa, discreta,
E sabia que, mesmo com os problemas atuais, a propriedade valeria entre 800 mil e 1 milhão de reais. Do valor total da venda, eu queria 50%. Não como herança futura, não como participação societária, mas como pagamento imediato pelo meu trabalho, pelos meus investimentos pessoais e pelos danos morais. Os outros 50% seriam divididos entre eles como bem entendessem. 50%? Bruno, que havia ficado quieto até então, quase engasgou. Você está louca, Marina. Isso é um absurdo. É quase R$500 mil. Vanessa, ao lado dele, pálida e com os olhos vermelhos, apenas me fuzilava com o olhar. Ela sabia que não tinha moral para abrir a boca. Absurdo, Bruno. Olhei para ele com uma mistura de pena e firmeza. Absurdo foi o que vocês fizeram comigo. 50% é o mínimo, considerando que, se eu fosse cobrar juros sobre cada empréstimo que fiz no meu nome para salvar esse sítio da Zio. Suas gestões anteriores, vocês ficariam devendo dinheiro para mim. Peguei uma calculadora do meu celular e comecei a mostrar os números. Vejam só, 80 mil reais em empréstimos pessoais que fiz para cobrir os rombos das experiências fracassadas do papai. Mais 65 mil em reformas e equipamentos que paguei do meu bolso. Mais 5 anos do meu trabalho integral, que se eu tivesse cobrado como consultora, a um valor de mercado de 8 mil reais mensais, daria 480 mil reais. Continuei, implacável. Somando, tudo. Vocês me devem mais de 600 mil reais. 50% de 1 milhão são 500 mil. Ainda estou saindo no prejuízo. A conta era cruel, mas estava certa. Cada número tinha comprovante na minha pasta de documentos. E, aliás, acrescentei, olhando para meus pais, esses documentos aqui podem muito bem embasar um processo judicial interessante. Laura já analisou o caso e disse que tenho chances excelentes de ganhar uma ação por trabalho não remunerado e investimentos pessoais não ressarcidos. A ameaça velada surtiu efeito. A cor sumiu do rosto do meu pai. Bruno começou a suar, visivelmente. Vanessa parecia prestes a desmaiar. Depois de muita discussão, choro, da minha mãe, tentativas de negociação, de Bruno, e silêncio constrangido, de Vanessa, eles aceitaram. A alternativa era perder tudo em um processo judicial longo e custoso, além de verem o nome da família arrastado na lama publicamente. A venda não foi rápida, nem fácil. O sítio das Oliveiras, antes uma joia cobiçada, agora carregava essa mancha da má gestão e da reputação danificada. Tivemos que contratar uma empresa especializada em recuperação de imagem para tentar minimizar os danos nas redes sociais e sites de avaliação. O primeiro interessado que apareceu ofereceu um valor baixíssimo, claramente tentando se aproveitar da situação desesperadora. O segundo era um especulador imobiliário que queria demolir tudo e construir um condomínio. Eu vetei ambos. Mesmo querendo minha parte, não conseguia aceitar ver o sonho do meu avô sendo destruído. Eventualmente, depois de 4 meses de busca, um comprador apareceu. Um grupo hoteleiro sério e experiente que via potencial de recuperação. Eles entendiam o valor real da propriedade e tinham recursos e know-how para restaurar sua reputação. O valor final foi de 900 mil reais. Não era o milhão que eu esperava nos áureos tempos, mas ainda assim era significativo. A cara de Bruno e Vanessa quando o dinheiro finalmente foi dividido, não tem preço. Eles esperavam uma bolada para continuar suas vidas de fachada, mas descontadas as dívidas que eles mesmos acumularam nos meses de gestão desastrosa, incluindo multas trabalhistas dos funcionários que foram demitidos irregularmente, dívidas com fornecedores, e até mesmo uma ação de danos morais de um cliente. O que sobrou para eles foi bem menos do que sonhavam. Dos 450 mil reais que cabiam a eles, cerca de 180 mil foram para pagamento de dívidas. Sobraram 270 mil para ser divididos entre Bruno, Vanessa e meus pais. Bruno e Vanessa ficaram com 90 mil cada um, e meus pais com os outros 90 mil. 90 mil reais pode parecer muito dinheiro, mas para pessoas que haviam se acostumado a viver dos frutos de um negócio próspero, que tinham gastos altos e estilo de vida incompatível com uma renda média, era uma queda brutal na realidade. Quem? Aí também acredita que no final a conta sempre chega? Se você é desses, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias, onde a justiça, divina ou terrena, dá o ar da graça.
Mas a história ainda não tinha acabado completamente para cada um de nós. Com minha parte do dinheiro, 450 mil reais líquidos, fiz o que deveria ter feito anos antes. Investi em mim. Primeiro, tirei umas férias. Pela primeira vez em 5 anos, viajei sozinha, sem me preocupar com reservas, funcionários ou contas para pagar. Fui para Portugal, visitei quintas vinícolas, aprendi técnicas culinárias tradicionais, conheci outros modelos de turismo rural. Foi uma experiência libertadora. Quando voltei, estava com a cabeça clara sobre o que queria fazer. Comprei um imóvel comercial no centro histórico da cidade, um sobrado colonial lindo que havia sido abandonado por anos. Com parte do dinheiro, fiz uma reforma cuidadosa, respeitando a arquitetura original, mas acrescentando todo o conforto moderno. Abri um pequeno bistrô charmoso no térreo, com o nome Herança da Vovó Rosa. Uma homenagem à minha avó e às receitas tradicionais que ela me ensinou. No andar superior, criei um espaço para eventos íntimos e workshops gastronômicos. Era um lugar com a minha cara, minhas receitas, minha alma. Sem sócios abutres, sem família para agradar, sem ninguém tentando me diminuir ou questionar. Cada decisão. O conceito era simples: comida caseira de qualidade, ambiente acolhedor, atendimento personalizado. Nada de grandir ou pretensões de alta gastronomia. Apenas comida feita com amor, servida com carinho, num ambiente que fazia as pessoas se sentirem em casa. O Herança da Vovó Rosa rapidamente virou um sucesso. Começou com o boca a boca, alguns antigos clientes do Sítio das Oliveiras que me procuraram quando souberam do meu novo empreendimento. Depois vieram as avaliações positivas nas redes sociais, os posts de food bloggers locais, as matérias em jornais da região. Em 6 meses, eu tinha uma agenda de reservas lotada e uma lista de espera para os workshops gastronômicos. O trabalho era duro. Eu chegava às 6 da manhã para supervisionar o preparo dos pães e saía às 23 depois de conferir o fechamento. Mas era meu. A satisfação de ver os clientes saindo felizes, de construir algo sólido com minhas próprias mãos, de ser reconhecida pelo meu trabalho sem ter que dividir o mérito com ninguém, era indescritível. Finalmente eu tinha paz. Mais importante ainda, eu tinha aprendido a colocar limites. Quando alguns fornecedores tentaram me pressionar com preços abusivos, eu simplesmente procurei alternativas. Quando um cliente tentou me desrespeitar, eu educadamente sugeri que procurasse outro estabelecimento. Quando um funcionário tentou me chantagear emocionalmente, eu o demiti na mesma hora. Nunca mais seria capacho de ninguém. E os outros? Meus pais venderam a casa grande na cidade, que já não conseguiam manter com os custos altos e a renda reduzida. Se mudaram para um apartamento menor, mais compatível com sua nova realidade financeira. O arrependimento era palpável cada vez que nos encontrávamos. A relação com eles melhorou gradualmente, mas nunca mais foi a mesma. Havia uma barreira de mágoa e desconfiança que o tempo talvez amenizasse, mas que provavelmente nunca desapareceria completamente. Eles me ligavam de vez em quando, perguntavam sobre o bistrô, às vezes apareciam para jantar como clientes comuns. Mas a antiga dinâmica de exploração tinha morrido definitivamente. Minha mãe, em particular, parecia ter envelhecido muito. A culpa por ter escolhido Vanessa como filha preferida e me rejeitado pesava sobre ela como uma pedra. Várias vezes tentou se desculpar formalmente, mas eu sempre mudei de assunto. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar com palavras. Bruno e Vanessa? Ah, o karma é realmente um prato que se come frio, e ele veio acompanhado de uma sobremesa amarga. O dinheiro que Bruno recebeu mal deu para cobrir suas dívidas pessoais, que descobri depois, incluíam não apenas agiotas e algumas investimentos duvidosos em criptomoedas, mas também dívidas de cartão de crédito acumuladas. Durante anos de vida acima de suas possibilidades, Vanessa havia incentivado esse estilo de vida perdulário, sempre empurrando Bruno a investir na imagem e manter o padrão. Sem o fluxo de renda do sítio e com apenas 90 mil reais em mãos, que pareciam muito no momento da divisão, mas evaporaram rapidamente com as dívidas. Bruno teve que encarar uma realidade dura. Ele precisava trabalhar de verdade. Vanessa, vendo que o padrão de vida que ela almejava não seria sustentado por Bruno e suas perspectivas sombrias, começou a se afastar gradualmente.
Primeiro, ela arrumou desculpas para não participar das reuniões familiares, onde Bruno tentava encontrar soluções para sua situação financeira. Depois, começou a sair sozinha com suas amigas, alegando que Bruno estava muito negativo. Ultimamente. Por fim, ela simplesmente o deixou. A separação foi dramática e pública. Vanessa não apenas foi embora, como levou tudo que conseguiu carregar: móveis, eletrodomésticos, até mesmo alguns pertences pessoais de Bruno que tinham algum valor. Ela ainda teve a audácia de exigir pensão alimentícia, alegando que havia sacrificado sua carreira para apoiar os negócios da família. Soube depois, através de conhecidos em comum, que Vanessa tentou se reaproximar de alguns contatos antigos, mas a notícia do fiasco no sítio e sua participação nele se espalharam rapidamente pelos círculos sociais da região. Ninguém queria associar seu nome ao dela. Ela acabou voltando para a casa dos pais numa cidadezinha do interior, onde trabalha numa loja de roupas. Ironicamente, como vendedora, a mesma função que tinha antes de se casar com o patrimônio, como ela costumava se gabar. Bruno, sem Vanessa para inflar seu ego e sem mim para limpar sua bagunça, teve que encarar a dura realidade pela primeira vez na vida. Aos 37 anos, ele precisava aprender a se sustentar sozinho. Conseguiu um emprego como vendedor numa loja de materiais de construção. O salário era baixo, o trabalho era duro, e pela primeira vez ele entendeu o que significava chegar em casa, cansado depois de um dia inteiro lidando com clientes exigentes e metas apertadas. A última vez que o vi foi por acaso, numa tarde de sábado, quando passei na frente da loja onde ele trabalha. Estava arrumando uma exposição de ferramentas na vitrine, o uniforme amarrotado e suado, o olhar cansado e derrotado de quem finalmente entendeu que a vida não era um almoço grátis. Ele me viu através do vidro, acenou timidamente, mas não. Teve coragem de sair para conversar. Não senti pena. Senti apenas uma constatação fria de que a justiça, às vezes, tarda, mas não falha. Bruno havia passado a vida inteira acreditando que merecia sucesso sem esforço, que seu charme natural e sua posição de filho-homem na família lhe garantiam uma vida confortável. A realidade finalmente o alcançou. Eu aprendi da forma mais difícil que impor limites é essencial, mesmo com a própria família. Aprendi que meu valor não está no quanto eu sirvo aos outros, mas no quanto eu me respeito. Aprendi que família de verdade é quem te apoia nos momentos difíceis, não quem te explora quando você está vulnerável. Hoje, quando olho para trás e vejo aquela Marina explorada e triste, sacrificando sua juventude e seus sonhos por pessoas que não reconheciam seu valor, sinto uma mistura de pena e orgulho. Pena da ingenuidade daquela moça que acreditava que trabalho duro e dedicação seriam automaticamente reconhecidos e recompensados. Orgulho da mulher que ela se tornou. Forte, independente e, acima de tudo, livre. Meu bistrô hoje emprega 8 pessoas, todas tratadas com dignidade e respeito. Tenho planos de abrir uma segunda unidade no ano que vem. Estou namorando um arquiteto maravilhoso que conheci durante a reforma do sobrado. Alguém que admira minha independência em vez de tentar me diminuir. Pela primeira vez em anos, estou construindo uma vida que é genuinamente minha. E essa foi a história de como eu finalmente dei a volta por cima, transformando a maior injustiça da minha vida no meu maior triunfo. Se você gostou e quer ver mais relatos como este, onde a gente mostra que é possível reescrever o próprio destino, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Comenta aqui embaixo o que você achou desse desfecho, e se já passou por algo parecido que te fez dar um basta e lutar pelo que é seu. Adoro ler as experiências de vocês e ver como a gente se fortalece junto. Um abraço forte e até a próxima história.